Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O CEO implorou para não ser ferido. Então um pai solteiro negro mudou tudo. A chuva caía em cortinas densas sobre a cidade, batendo com força nas janelas da luxuosa cobertura de Sela Hove. A noite estava escura e silenciosa, exceto pelo som do aguaceiro e um grito agudo vindo do jardim. Sela, CEO de uma empresa multimilionária, estava sozinha em seu escritório, debruçada sobre arquivos confidenciais. Cada página revelava segredos que alguns fariam qualquer coisa para manter ocultos. Seu coração disparava. Ela pressentia que algo incomum estava prestes a acontecer. De repente, um som metálico ressoou atrás dela. Seu olhar se desviou para a escuridão e ela viu uma figura se aproximando. Antes que pudesse reagir, o medo a dominou. Seu telefone vibrou. Uma mensagem anônima dizia simplesmente: "Não tente nada ou você vai se arrepender." Naquele exato momento, um grito agudo cortou a chuva. Uma menininha, Emily Harper, com apenas 6 anos, pedia socorro do jardim, o casaco encharcado colado ao corpo. Seu cachorro latia freneticamente ao seu lado. Na rua deserta, um homem caminhava apressadamente em direção à casa. Marcus Johnson, pai solteiro que trabalhava no turno da noite, ouviu o grito e sentiu o sangue gelar nas veias. Ele não conhecia a menina nem a mulher em perigo. Mesmo assim, sem pensar 2 vezes, atravessou a rua na chuva, com o casaco esvoaçando ao vento, determinado a não deixar ninguém em perigo. Ele encontrou Sela, pálida e assustada, tremendo no chão do jardim. Sem dizer uma palavra, ele a pegou no colo e a levou para a segurança de seu veículo. Emily, ainda chorando, agarrou-se a ele como se soubesse que ele seria o protetor delas. Naquela noite chuvosa, um encontro improvável acabará de acontecer. Um CEO poderoso e aterrorizado, um estranho para ela, um pai solteiro e uma garotinha corajosa estavam prestes a ter seus destinos entrelaçados. O que Marcus e Sela ainda não sabiam era que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. Os segredos de Sela, os perigos que a perseguiam e a coragem inesperada de Emily revelariam que, às vezes, os heróis mais improváveis podem surgir quando menos se espera. A chuva continuava a cair, dissipando as ilusões da cidade. Mas, no coração de cada um desses 3 seres, uma tempestade muito mais intensa acabará de começar. A chuva continuava a castigar o asfalto, transformando as ruas da cidade em torrentes cintilantes. Marcus Johnson dirigia com cautela, Emily Harper encolhida contra ele, ainda tremendo e em silêncio. Sela Hove, sentada no banco de trás, não ousava olhar para cima. Cada sombra parecia um perigo iminente, cada som um aviso. Quem eram eles? Perguntou Sela finalmente com a voz trêmula. Marcus olhou pelo retrovisor. Há pessoas que não querem que a senhora viva em paz. Mas a senhora não está sozinha, e eu não vou decepcioná-la. Emily, com os olhos arregalados, agarrou um bichinho de pelúcia. Eu só quero ir para casa, sussurrou. Mas Marcus sabia que em casa, ninguém poderia protegê-la daquela noite. Ao chegar ao pequeno apartamento que alugara nos arredores da cidade, Marcus acomodou Sela e Emily na precária segurança de sua sala de estar. As janelas tremiam com a chuva e o vento, mas lá dentro reinava uma relativa calma. Sela, ainda em choque, olhou para Marcus com desconfiança. Por quê? Por que eu? Por que você está se arriscando por mim? Marcus deu de ombros. Não posso simplesmente ficar parado sem fazer nada quando uma criança está pedindo ajuda, e você estava lá. Ele olhou para Emily com um olhar protetor. A menina, inicialmente silenciosa, finalmente encontrou coragem para falar. Eles sabiam onde você estava. Estavam te seguindo. Suas palavras simples causaram um arrepio na espinha. Sela compreendeu que sua vida como a conhecia havia acabado. Seus inimigos não eram apenas perigosos, estavam por toda parte. Mas, pela primeira vez em semanas, sentiu um tênue vislumbre de esperança. Aquele homem, aquele Marcus, e aquela garotinha improvável poderiam ser sua única chance de sobrevivência. A chuva continuava a bater forte no telhado, como uma contagem regressiva, e no silêncio entre os trovões, Sela compreendeu que o destino deles havia mudado para sempre. Uma noite de medo e coragem começara, e nada seria como antes. A manhã despontou sobre a cidade, ainda encharcada pela tempestade da noite anterior. Poças d'água cintilavam na luz cinzenta do dia, mas dentro do apartamento de Marcus, a atmosfera permanecia tensa. Sela Hove, ainda em choque, observava Marcus guardar os arquivos que ela levará consigo quando fugiu. Esses documentos. Ela murmurou com a voz trêmula, eles contêm tudo. Tudo que descobri sobre eles, sobre aqueles que querem minha ruína. Marcus, com o rosto sério, assentiu.
Você tem razão em ter medo. Mas agora você não está sozinho. Vamos descobrir quem eles são e como protegê-lo. Emily, encolhida no sofá, ouvia atentamente cada palavra. Com apenas 6 anos, ela já parecia entender que o que vira no dia anterior não era apenas uma brincadeira. As pistas que a menina memorizara, as silhuetas dos perseguidores, suas vozes, até mesmo o cheiro de um dos homens, estavam se tornando um recurso valioso para Marcus e Sela. De repente, o celular de Sela vibrou. Uma mensagem anônima. Você não sabe com quem está lidando. Pare agora ou tudo estará acabado. Sela sentiu o coração apertar. Aquelas ameaças não eram palavras vazias. Mas Marcus colocou uma mão firme em seu ombro. Ignore-as por enquanto. Quando chegar a hora, revidaremos. Mas devemos manter a calma e agir com método. Eles passaram o dia analisando arquivos e rastreando as conexões entre os inimigos de Sela. Cada descoberta revelava alianças corruptas e segredos perigosos. Colegas, parceiros financeiros, até mesmo alguns membros do conselho, todos tinham motivos para eliminar Sela. Emily apontou subitamente para um nome em um documento. Ele estava bem ao meu lado no jardim. Marcus franziu a testa. A garotinha havia percebido algo que os adultos não notaram. A vantagem deles residia na vigilância e na coragem dela. Ao cair da noite, Sela sentiu um lampejo de esperança que não sentia há muito tempo. Talvez com Marcus e Emily, ela pudesse sobreviver e dar a volta por cima contra aqueles que buscavam destruí-la. Mas ela sabia que o caminho à frente seria longo e repleto de perigos. Naquela noite, observando a chuva cair contra o vidro da janela, ela entendeu uma coisa: seus inimigos podiam ser poderosos. Mas ela havia encontrado 2 aliados improváveis, e juntos eles poderiam mudar tudo. Os dias seguintes foram marcados por tensão e desconfiança. Sela Hove, apesar de sua força e inteligência, manteve-se distante, recusando quase instintivamente a ajuda de Marcus. Sou capaz de me defender, repetiu ela, encarando-o friamente. Mas Marcus não se intimidou. Cada gesto, cada decisão, cada palavra era calculada para protegê-la, mas também para convencê-la de que ela estaria vulnerável sozinha. Emily, por sua vez, estava se apegando cada vez mais a ele. A menina parecia entender que aquele homem era agora o pilar em torno do qual sua sobrevivência se organizaria. Certa noite, enquanto trabalhavam juntos analisando as provas, Sela finalmente suspirou e murmurou: Eu não achava que alguém ainda pudesse me proteger. Marcus olhou-a diretamente nos olhos. Não vou protegê-la apenas por você, mas também por Emily. E você verá, até os mais fortes precisam de alguém ao seu lado. Essa frase simples, porém significativa, marcou o início de uma aliança improvável. Sela, acostumada a controlar todos os aspectos de sua vida, agora precisava confiar em um estranho. E esse estranho, Marcus, um pai solteiro com um passado discreto, mas marcado pela resiliência, aprenderia a compreender o mundo implacável em que Sela vivia. Emily, sempre atenta, interveio num tom baixo, mas corajoso: se ficarmos unidos, podemos vencê-los. Suas palavras inocentes, mas cheias de esperança, tocaram Sela mais profundamente do que qualquer conselho de segurança ou plano estratégico. Naquela noite, enquanto a chuva batia forte nas janelas, um laço se forjou. Não baseado em poder ou medo, mas na necessidade de sobreviver e proteger o que lhes era mais precioso: a vida um do outro e a justiça. Pela primeira vez em semanas, Sela sentiu uma estranha sensação que nunca havia experimentado antes: confiança. E com ela, uma tênue, porém real, esperança de que talvez todos pudessem mudar o rumo de seu destino, juntos. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e preparação. Marcus e Sela passaram horas examinando cada documento, cada mensagem, cada rastro deixado por aqueles que os caçavam. Mas quanto mais fundo investigavam, mais perturbadores se tornavam os segredos de Sela. Ela confidenciou a Marcus um fragmento de seu passado que sempre mantivera oculto: certas pessoas de seu círculo íntimo haviam orquestrado planos para derrubá-la. Seus antigos sócios financeiros, colegas que ela acreditava serem leais e até mesmo alguns membros de seu conselho administrativo não eram quem diziam ser. Cada um deles tinha uma agenda pessoal, dispostos a tudo para eliminá-la e tomar o controle de seu império. Emily, por outro lado, surpreendeu a todos com sua perspicácia. Ela se lembrava de detalhes que os adultos haviam esquecido: o cheiro de um dos homens, o som distinto de um carro no jardim, uma palavra dita em voz baixa. Suas observações, ingênuas, mas precisas, tornaram-se pistas cruciais para Marcus e Sela. Certa tarde, enquanto analisavam uma série de e-mails suspeitos, Emily apontou para um nome na tela. Aquele ali. Ele estava perto do carro na noite em que tudo começou.
Marcus franziu a testa, anotando mentalmente o detalhe. A garota não era apenas uma observadora, ela havia se tornado um elemento-chave da estratégia deles. Se ela sentiu um medo há muito reprimido ressurgir, a traição poderia vir de qualquer lugar, até mesmo daqueles que ela considerava próximos. Mas ao lado desse medo, uma nova força crescia, a certeza de que, com Marcus e Emily, ela poderia confrontar seus inimigos e descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Naquela noite, quando a chuva recomeçou a cair, uma sensação estranha a invadiu. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia sozinha diante da sombra do seu passado. Juntos, estavam prontos para confrontar os fantasmas e começar a preparar o contra-ataque. A tempestade ainda não havia passado, mas para Sela, Marcus e Emily, um vislumbre de confiança finalmente começava a dissipar a escuridão. A tensão atingiu o auge poucos dias após a descoberta dos fantasmas do passado. Sela, Marcus e Emily achavam que tinham um plano para proteger as provas e afastar os inimigos. Mas uma sombra inesperada surgiu: Andrew Blake, o leal assistente de Sela há muitos anos. Inicialmente Andrew sempre foi um apoiador discreto e leal do CEO. Mas Marcus, ao examinar atividades suspeitas nas contas e nas comunicações internas, percebeu que alguém estava usando suas informações para armar uma cilada. Com o coração pesado, ele confrontou Sela. É o Andrew, murmurou ele. Ele sabe de tudo. Ele sabe onde estamos. E ele nos traiu. Sela empalideceu. Ela havia depositado sua confiança naquele homem, acreditando que ele fosse um aliado leal. Seu rosto se contorceu de raiva e medo. Como? Por quê? Sussurrou ela. A resposta veio rapidamente. Num estacionamento isolado nos arredores da cidade, Andrew os aguardava, acompanhado por dois homens de olhar penetrante. Uma armadilha havia sido meticulosamente planejada. A chuva ainda caía, como uma cortina de tensão pairando sobre a cena. Marcus não perdeu um segundo. Agarrou Emily e a puxou para trás de si, enquanto Sela, instintivamente, recuou. Os inimigos, surpreendidos pela velocidade e coordenação deles, perderam o equilíbrio por um instante. Marcus usou sua força e compostura para neutralizar o primeiro atacante, enquanto Sela, finalmente no controle de seu destino, gritou para que os homens se afastassem. Emily, apesar da pouca idade, demonstrou uma coragem inesperada. Ela apontou uma saída de emergência que Marcus não havia notado. Graças ao seu instinto e à sua perspicácia, eles conseguiram se abrigar. Após a fuga na segurança precária de um prédio abandonado, Sela sentiu a traição mais profundamente do que nunca. Mas também percebeu algo: ela não estava mais sozinha. Marcus e Emily não eram apenas seus aliados, eram sua força. Naquela noite, quando a chuva finalmente parou, Sela compreendeu uma lição crucial. Os inimigos podiam ser poderosos, mas a união, a vigilância e a coragem improvável daqueles considerados vulneráveis podiam reverter o curso dos acontecimentos. E ela sabia que o pior ainda estava por vir. Os dias se passaram e a tensão não diminuiu. Marcus e Sela continuaram planejando seu próximo passo, mas foi Emily Harper, de 6 anos, quem surpreendeu a todos. O que inicialmente parecia ser apenas mais uma vítima das circunstâncias acabou se revelando um elemento crucial na luta contra aqueles que buscavam destruir Sela. Certa tarde, enquanto examinavam mapas da cidade para localizar lugares seguros, Emily parou abruptamente, apontando para um canto do mapa com seus dedos pequenos e trêmulos. Ali onde estávamos na primeira noite. Lembro-me das luzes e do carro preto. Marcus franziu a testa. Mostre-me, Emily. A garota descreveu com precisão os detalhes que havia memorizado: marcas na calçada, o cheiro característico de um dos homens e até o som de um motor que ouvirá através da chuva. Sela, impressionada, não conseguiu conter um suspiro de surpresa. Isso é incrível. Como você consegue se lembrar de tudo isso? Perguntou ela. Emily deu de ombros inocentemente. Eu queria ajudar. Esse pequeno gesto simples, porém corajoso, tornou-se um ponto de virada. Marcus compreendeu que a menina não era apenas uma testemunha, ela era a aliada mais valiosa deles. Sua memória, sua vigilância e sua coragem forneceram informações que nenhum adulto teria conseguido obter. Mais tarde, naquele mesmo dia, surgiu uma nova ameaça. Um indivíduo mascarado tentou emboscá-los enquanto atravessavam um bairro isolado. Emily, sempre vigilante, alertou Marcus a tempo. Graças à sua perspicácia, eles evitaram a armadilha e se abrigaram. Essa experiência mudou a percepção deles. A aparente vulnerabilidade de Emily era, na verdade, sua maior força. Ela se tornou uma fonte de esperança e estratégia para Sela e Marcus. A garotinha mostrou que a coragem não depende do tamanho ou da idade,
mas da vontade de lutar pelo que é certo. Naquela noite, quando a chuva parou, Sela percebeu algo importante. Aquele trio improvável, um CEO poderoso, um pai solteiro vigilante e uma garotinha corajosa, poderia de fato confrontar a sombra de seus inimigos. Juntos, eles poderiam sobreviver e até mesmo revidar. Os dias que se seguiram foram marcados por uma preparação meticulosa. Marcus, Sela e Emily sabiam que seus inimigos atacariam novamente e desta vez, precisavam estar preparados. As pistas fornecidas por Emily e as evidências reunidas por Sela permitiram que elaborassem um plano preciso, um confronto direto com aqueles que buscavam destruí-los. Eles escolheram um armazém abandonado nos arredores da cidade, um local isolado e estratégico. A noite caía e a chuva começava a bater novamente no telhado de metal, criando uma atmosfera quase cinematográfica de tensão e perigo iminente. Pela primeira vez em muito tempo, Sela endireitou-se, pronta para encarar seus inimigos. Marcus colocou Emily em um canto seguro, mas à vista, enquanto verificava se todas as saídas estavam bloqueadas. Com o coração acelerado, Sela sussurrou: "Nunca pensei que conseguiria enfrentar isso, mas com você, acredito que podemos conseguir." Os inimigos chegaram confiantes, pensando ter encontrado um alvo fácil, mas não previram os esforços coordenados do trio. Marcus neutralizou eficientemente os primeiros atacantes, enquanto Sela usou seu conhecimento da área e sua astúcia para semear a confusão. Emily, uma observadora atenta, forneceu instruções precisas, lembrando Marcus da posição de cada oponente. No momento em que um dos homens tentou surpreender Sela por trás, Emily gritou o nome de Marcus e apontou na direção certa. Graças a esse simples ato de coragem, Sela conseguiu se virar a tempo e evitar o perigo. A força improvável dessa garotinha frustrou o plano dos inimigos. Ao final do confronto, todos os agressores foram neutralizados ou forçados a fugir. Sela, sem fôlego, percebeu que sua força sozinha jamais teria sido suficiente. Esse trio improvável, um CEO, um pai solteiro e uma menina, havia conseguido unir forças e sobreviver a uma provação que muitos considerariam impossível. Naquela noite, em meio à chuva torrencial e aos relâmpagos distantes, uma certeza surgiu para Sela. Pela primeira vez em anos, ela não estava mais sozinha. E juntos, eles não só poderiam sobreviver, como também começar a retomar o controle de seu destino. Após o confronto no armazém, Sela, Marcus e Emily sabiam que o momento para sua vingança final estava se aproximando. As evidências que haviam reunido ao longo das semanas, combinadas com as observações perspicazes de Emily, eram agora irrefutáveis. Os inimigos de Sela, até então invisíveis e poderosos, finalmente poderiam ser expostos. No escritório improvisado e seguro, Sela digitava freneticamente em seu computador, enviando arquivos e mensagens para jornalistas e autoridades. Cada arquivo revelava a corrupção, a traição e as maquinações daqueles que desejavam sua queda. Seu coração batia forte no peito, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sentia uma mistura de satisfação e alívio. Marcus olhou para ela, impressionado com sua determinação. "Você tem o poder de mudar as coisas agora, Sela. E desta vez ninguém poderá impedi-la." Emily, de pé ao lado deles, observava a cena com admiração. "Nós conseguimos", murmurou com a voz cheia de espanto. A garotinha, que apenas algumas semanas antes era uma espectadora assustada, desempenhara um papel crucial nessa vitória. Nos dias que se seguiram, a verdade veio à tona. Os corruptos foram confrontados com seus crimes e a justiça começou a ser feita. Jornalistas relataram a história de Sela, Marcus e Emily, enfatizando a improvável aliança que derrubou os poderosos. Toda a cidade testemunhou essa vingança inesperada. Para Sela foi um ponto de virada. Ela compreendeu que o poder residia não apenas em títulos ou dinheiro, mas na capacidade de combinar coragem, inteligência e lealdade. Marcus, por sua vez, conquistou reconhecimento não apenas por seu papel protetor, mas também por sua sabedoria e compostura. Essa vitória, ainda que parcial, consolidou a confiança mútua inabalável do trio. Juntos, eles provaram que até os inimigos mais poderosos podem ser derrotados quando há coragem e união. Quando o sol finalmente nasceu sobre a cidade, dissipando a chuva e as sombras da noite, Sela sentiu uma renovada sensação de vida e esperança. Sua luta talvez não tivesse terminado completamente, mas, pela primeira vez, sentia que tinha as rédeas do próprio destino nas mãos. Com a tempestade passada e seus inimigos expostos, Sela, Marcus e Emily finalmente puderam respirar aliviados. Mas a reconstrução não se resumia apenas ao mundo físico. Tratava-se de reconstruir a confiança mútua e suas vidas após semanas de medo, traição e perigo. Sela retornou à sua empresa, mas com uma visão diferente.
Poder e dinheiro não eram mais suas únicas prioridades. Lealdade, integridade e o bem-estar daqueles ao seu redor agora importavam mais do que qualquer coisa. Seus funcionários, impressionados com sua coragem e sua disposição para se mostrar vulnerável, começaram a olhá-la com renovado respeito. Marcos, por sua vez, encontrou uma nova estabilidade. Seus esforços para proteger Emily e Sela forjaram um laço inquebrável entre elas. A cada dia ele via essa pequena família improvável se tornar real, fundada não em laços de sangue, mas em confiança e afeto. Emily, a pequena e corajosa menina, estava florescendo. Suas aventuras a tornaram mais forte e autoconfiante. Ela finalmente sorriu, brincando e rindo como qualquer outra criança, mas com uma lucidez que poucas de sua idade possuíam. Sela e Marcos a observavam, maravilhados com sua resiliência e sabedoria precoce. Eles passavam as noites conversando, compartilhando seus medos e esperanças. Pela primeira vez em meses, Sela se sentia livre para tomar suas próprias decisões, cercada por pessoas que jamais a trairiam. Marcos compreendia que a verdadeira vitória residia não apenas na derrota de seus inimigos, mas na força que haviam construído juntos. A chuva já não era um símbolo de medo, mas de renovação. Cada gota que caía parecia lavar memórias dolorosas e marcar o início de uma nova era. O trio improvável havia sobrevivido ao impossível e criado uma família fundada na lealdade, na coragem e na confiança. Essa reconstrução foi o prelúdio para o futuro deles, um futuro onde finalmente poderiam decidir o próprio destino, longe de ameaças e traições. O sol nasceu sobre uma cidade ainda reluzente pela chuva, como se quisesse apagar os vestígios de semanas de medo e tensão. Sela, Marcos e Emily estavam diante de seu novo horizonte, um futuro que haviam escolhido juntos. A tempestade do passado agora era apenas uma lembrança, e cada raio de luz parecia prometer-lhes um novo começo. Sela, vestida com simplicidade, mas com uma confiança recém-adquirida, observava Marcos e Emily. Ela compreendeu que o verdadeiro poder não residia em seu negócio multimilionário, mas nesses laços que nenhuma ameaça poderia romper. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo, uma expressão de serenidade tingida de orgulho. Marcos, segurando a mão de Emily, sentiu uma paz que não conhecia há anos. Ser o protetor daquela família improvável lhe dera um senso de propósito que nenhum emprego ou reconhecimento social jamais poderia proporcionar. Emily, a garotinha corajosa, pulava entre eles, cheia de energia e alegria, como se quisesse levar embora todo o medo e a tristeza do passado. Eles decidiram deixar a cidade e ir para um lugar onde ninguém conhecesse sua história. Longe de ameaças, longe de traições, construiriam uma nova vida livres e seguras. Mas essa partida não era uma fuga, era uma escolha consciente, uma escolha para proteger o que se tornará mais precioso, sua união e sua liberdade. Enquanto se afastavam, Emily, no banco de trás, olhou para o céu limpo e disse: "Agora somos uma verdadeira equipe, não é?" Sela sorriu e assentiu. "Sim, Emily, uma equipe para sempre." Marcos dirigia com o olhar fixo no horizonte. A chuva havia parado, dando lugar a uma luz dourada que iluminava a estrada. Esse trio improvável, um CEO, um pai solteiro e uma menina, acabará de transformar o medo e a tragédia em coragem, lealdade e esperança. E pela primeira vez em muito tempo, sentiram que tudo era possível. Sua história, que começou na chuva e no terror, terminou na luz, na promessa de um futuro que construiriam juntos, um novo começo onde ninguém jamais poderia separá-los.